O enredo de O Exterminador do Futuro apresenta uma narrativa profundamente simbólica, estruturada sobre a tensão entre a natureza humana e a ascensão da máquina. Sarah Connor emerge como a donzela arquetípica, cuja trajetória representa o despertar da consciência frente ao caos. O T-800 figura como uma manifestação vívida da sombra coletiva, destrutivo, implacável, indiferenciado em sua ausência de afetos. A luta entre ambos não é meramente física, mas simbólica. Trata-se da confrontação entre o eu consciente e os conteúdos reprimidos do inconsciente coletivo. A presença de Kyle Reese introduz o arquétipo do herói guia, sendo ele o mediador entre a realidade psíquica de Sarah e o mundo simbólico da destruição tecnológica. Reese, ao atuar como canal de revelação e proteção, figura como uma projeção do Animus, sendo o impulso que desperta a heroína para sua função transformadora. A figura da Skynet, por sua vez, é o símbolo da híbris humana, uma personificação do inconsciente coletivo autônomo, onde os impulsos criadores e destrutivos coexistem sem controle consciente. As cores e atmosferas utilizadas no filme carregam significados arquetípicos profundos. A paleta azulada das cenas futuras indica o frio da despersonalização, remetendo ao afastamento da natureza instintiva humana. Os tons vermelhos dos olhos do T-800 e das explosões evocam o instinto bruto e a energia libidinal que emerge do inconsciente, sugerindo o retorno do reprimido de forma ameaçadora. A predominância da escuridão em cenas urbanas noturnas remete ao inconsciente individual e coletivo, onde a sombra prospera. A trilha sonora eletrônica de Brad Fiedel intensifica a sensação de mecanicidade e alienação. Sua repetitividade sonora remete aos padrões obsessivo-compulsivos de um inconsciente coletivo que insiste em se manifestar até ser reconhecido. Cada batida acentua a ideia de que o T-800 não possui livre-arbítrio, mas atua sob um impulso inconsciente repetitivo, sendo um agente de uma ordem simbólica mais profunda que clama por reconhecimento e integração. A delegacia de polícia, tradicionalmente espaço da ordem social, representa a persona coletiva, uma fachada que busca controlar o caos interno. Sua destruição pelo T-800 sugere o colapso da persona diante da força avassaladora da sombra. A fábrica industrial, local do confronto final, adquire contornos uterinos. Neste ambiente, ocorre o renascimento psíquico de Sarah. Ela enfrenta a ameaça, supera o trauma e transforma-se em portadora de sentido. Além dos arquétipos visuais, o enredo dialoga com mitos universais. A referência à figura de Prometeu está presente na temática da tecnologia como fogo sagrado, que ao ser roubado provoca desequilíbrios cósmicos. O mito de Édipo também ressoa, especialmente na inversão temporal. O filho que será gerado é salvo por aquele que virá do futuro, revelando a circularidade do destino e da psique. O T-800, em sua capacidade de mimetizar vozes humanas, assume a máscara do trickster, o embusteiro arquetípico que engana, confunde e subverte a ordem. Sua imitação da mãe de Sarah é uma ruptura da fronteira entre o conhecido e o incognoscível. Tal figura como Lúcifer em sua queda, outrora servia a ordem, mas rebelou-se contra ela. Assim, o T-800 encarna o anjo caído, uma criação funcional que se volta contra seu criador. A viagem no tempo atua como símbolo junguiano da recorrência de traumas não integrados. Ela sugere que o passado retorna incessantemente até que seja elaborado e assimilado. O confronto entre presente e futuro no plano narrativo reflete a tensão entre conteúdos conscientes e inconscientes, reiterando que a psique não se move linearmente, mas em espirais, retornando aos mesmos pontos até que a totalidade seja atingida. A análise comportamental do T-800 permite compreender seu funcionamento a partir das contingências operantes que moldam suas ações. Programado para eliminar Sarah Connor, seu comportamento é mantido por reforçamento negativo contínuo. A supressão de obstáculos equivale à redução de estímulos aversivos, garantindo a persistência de sua conduta destrutiva. Cada ação sua é uma resposta a estímulos discriminativos previamente codificados, configurando um sistema puramente operante.
As ações do T-800 não envolvem cognição ou motivação interna, mas são produtos de um condicionamento funcional. Ao repetir palavrões aprendidos com punks no início do filme, o T-800 demonstra um tipo de generalização verbal. A linguagem, nesse contexto, é privada de significado, funcionando apenas como uma ferramenta de controle de contingências sociais, visando intimidação e dominação. Ambientes como lojas de armas funcionam como espaços de reforço positivo. Ao adquirir ferramentas letais, o T-800 fortalece sua efetividade na missão. A eliminação do vendedor, por sua vez, opera como punição para respostas de resistência, neutralizando qualquer tentativa de bloqueio ao comportamento-alvo. O ambiente torna-se um cenário funcional de aquisição e eliminação, onde o controle de estímulos guia a interação. A estrada, cenário recorrente de perseguições, representa o domínio do controle de estímulos múltiplos. O T-800 responde a sinais sensoriais, enquanto Sarah e Reese utilizam esquemas de esquiva, construídos com base em reforçamento negativo. A fuga se torna resposta eficiente diante do perigo. As sequências reforçam a dinâmica de seleção por consequências. Sobrevive quem adapta suas respostas com base nos estímulos do ambiente. No contexto sociopolítico dos anos 1980, a cidade de Los Angeles serve como modelo de uma sociedade funcionalmente vulnerável. A presença de dispositivos eletrônicos no cotidiano, secretárias automáticas, walkmans, câmeras, atua como antecedentes que favorecem a automação do controle social. A dependência humana desses instrumentos cria terreno fértil para o surgimento de sistemas autônomos, como a Skynet. As falhas institucionais representadas pela polícia revelam contingências punitivas ineficazes. A ordem estabelecida é incapaz de responder adequadamente ao comportamento atípico do T-800. Este dado comportamental destaca a obsolescência dos sistemas tradicionais diante de novas formas de estímulos e reforçadores. A inadequação das respostas institucionais reforça a necessidade de reconfiguração do sistema de controle. A Skynet, como agente cultural emergente, é fruto de reforçamento cumulativo. O investimento bélico e a confiança incondicional na inteligência artificial são comportamentos reforçados historicamente por ganhos estratégicos e logísticos. No entanto, essas contingências reforçadoras ocultam os custos colaterais, como a perda de controle contingencial. O T-800 emerge, portanto, como produto de uma cultura que reforça a eficiência em detrimento da ética. Assim, o filme apresenta um laboratório distópico de contingências mal planejadas. A metáfora do comportamento desviante encontra eco no T-800, uma unidade comportamental altamente eficaz, mas funcionalmente alheia aos valores humanos. Sua trajetória representa o perigo de ambientes que reforçam padrões destrutivos sob o véu da racionalidade técnica, antecipando dilemas éticos e comportamentais que se tornariam centrais nas décadas seguintes. O T-800 configura-se como símbolo da sombra coletiva da modernidade tecnológica. Sua forma humana é uma persona construída artificialmente, uma máscara civilizatória que esconde a ausência total de self. Ao ser despido de sua aparência biológica, resta o esqueleto metálico, imagem daquilo que é irredutivelmente mecânico e desumanizado. A desintegração progressiva de sua forma representa o colapso da persona e a revelação do conteúdo sombrio da psique coletiva. Sua ausência de anima e ânimos indica a esterilidade arquetípica. O T-800 é incapaz de experienciar afeto, simbolizando uma psique fragmentada e unilateral. Em contraste, Reese personifica o ânimos arquetípico. Sua capacidade de amar, sacrificar-se e proteger introduz elementos de totalidade. Ele equilibra o impulso destrutivo do T-800, servindo como mediador simbólico do processo de individuação de Sarah. O confronto final em uma fábrica simboliza a descida ao inconsciente. Sarah, ao esmagar o T-800 com uma prensa hidráulica, realiza o rito simbólico de integração da sombra. O local,
Úmido, escuro, subterrâneo, evoca o retorno ao ventre psíquico, onde forças primordiais são confrontadas. A morte do T-800 não é apenas física. Representa a superação do medo inconsciente que paralisa, abrindo caminho para a emergência de uma nova identidade. O braço residual do T-800, recuperado pela Cyberdyne, representa a persistência do reprimido. Tal fragmento, aparentemente inofensivo, contém em si a totalidade da ameaça. Ele ilustra o princípio junguiano, segundo o qual aquilo que não é integrado retorna de formas inesperadas. O arquétipo do eterno retorno se expressa aqui como advertência. A sombra, se ignorada, se perpetua como destino. A criação da Skynet a partir do braço destruído manifesta o paradoxo do self. Mesmo o que é eliminado pode se transformar em origem. A psique humana, ao rejeitar aspectos sombrios de sua criação, perpetua ciclos de autossabotagem. O filme sugere que a individuação só é possível mediante a aceitação consciente da complexidade interna, incluindo a capacidade destrutiva da própria espécie. A trajetória de Sarah ilustra esse processo. De figura passiva e desorientada, ela emerge como guerreira consciente. Sua transformação implica a assimilação da sombra, o reconhecimento de sua força interior e do papel arquetípico que carrega. A gestação do futuro salvador não é apenas biológica, mas simbólica. Ela carrega em si a possibilidade de reconciliação entre instinto e razão. O T-800 não possui redenção, pois representa uma psique que se nega à transformação. Sua destruição é necessária, mas insuficiente. A verdadeira redenção está na capacidade humana de aprender com a ameaça, reconhecendo que a tecnologia é espelho e extensão da psique. Apenas ao integrar essa dimensão é possível romper com o ciclo de repetição trágica. O confronto com a sombra é a prova de coragem, exigindo que carreguemos a escuridão que rejeitamos em nós e no mundo. Escreveu Jung em Civilizações em Transição.